Olá pessoal, o tema da aula hoje é leishmaniose visceral canina. É um tema bastante comentado em várias palestras e ele vem avançando aí o cenário, não só na área veterinária, mas também na área humana. Então é um problema de saúde pública. Eu achei um tema super importante, super interessante, que a gente pode estar passando um pouco do que é a leishmaniose visceral canina para vocês, colegas, para a gente estar tentando evitar a forma de contaminação dessa doença, né, de transmissão dessa doença, e que a gente possa estar passando para os tutores desses animais, para os proprietários, como deve ser a prevenção. E a gente já sabe que hoje tem o tratamento da doença, foi uma luta, né, foi um trajeto enorme para se alcançar o tratamento da leishmaniose visceral canina. Hoje já tem um produto no Brasil autorizado para o tratamento da leishmaniose visceral canina. Então a gente já avançou bastante, a gente evoluiu e temos que evoluir mais, tá? Vamos lá. Então ela é considerada pela Organização Mundial de Saúde está entre as 6 doenças infectoparasitárias mais importantes do mundo. Na América Latina, ela está entre os 12 países, né, que tem casos de leishmaniose visceral canina. E no Brasil, tem 90% desses casos. E ela tem uma relação muito próxima entre a leishmaniose canina e a leishmaniose humana. Os sinais são muito parecidos, os sintomas, alguns acometimentos de lesões são bem parecidos. Se a gente observar o mapa, a gente percebe que antes a leishmaniose ela tinha maior incidência na região norte e nordeste. Hoje ela já avança para outras regiões com focos. Esse dado a gente pegou de 2017, 2016, 2017. Então ela vem avançando bastante na região de Rondônia, Foz do Iguaçu, onde antes não tinha foco de leishmaniose nem humana, nem canina. Hoje já se tem focos desses mosquitos e dessa doença também sendo diagnosticada, tanto em animais quanto humanos. E aí a gente vai de acordo com a evolução da história dessa doença, a gente vai perceber o porquê que ela tem avançado tanto. Então, o que seria a leishmaniose canina? Ela é uma doença visceral, crônica, de caráter insidioso, né? Ela é uma doença considerada uma doença infectoparasitária, sendo transmitida pelo protozoário do gênero Leishmania. Os cães são os principais vetores, através do qual o homem pode se infectar também. E aí existem outros também vetores aí, que são outros reservatórios, que são os animais silvestres, como os lobos, coiotes, raposas. Esses também são reservatórios que podem funcionar como albergantes do parasita, do protozoário. Então, no Brasil, a leishmaniose visceral canina ela é transmitida por um flebotomínio. A gente erroneamente dizia que era um mosquito, e na verdade ele é bem diferente do Aedes, do mosquito que a gente tem costume de visualizar aí nessas doenças emergentes. Então ele é bem menorzinho, bem pequeno, ele é da espécie Lutzomia longipalpis, e ele é um mosquito, muita gente conhece como mosquito palha, birigui, tatuquira. Então ele tem uma predileção pelo sangue dos animais. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do flebotomínio. Ele está bem adaptado a áreas quentes e de vegetação, o Lutzomia longipalpis, vegetação mais aberta, como a nossa região, seria o Cerrado. E a bióloga Eunice Galati, ela é uma professora da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, ela estuda especificamente sobre esse mosquito, e ela designou as características e viu o hábito, né, desse mosquito. A gente já tem muitos relatos na literatura de como ele é, o que ele gosta. Então ele tem, além de predileção pelo sangue de animais, ele é um mosquito bem pequeno, 1 a 3 milímetros de comprimento, tem hábito
crepuscular e noturno. Que seria isso? Ao amanhecer e ao anoitecer são os períodos que ele tem predileção de sair para fazer sua pastagem, para sugar o sangue de animais, que seriam aí os reservatórios para a leishmania. Então, como funciona o ciclo? Uma fêmea do mosquito palha, ela ingere o sangue, provavelmente ela vai desenvolver seus ovos, e aí ela pica tanto o cão quanto o homem, principalmente durante a estação chuvosa, né? A gente percebe que os mosquitos estão adentrando mais as regiões urbanas, mais as casas, mais as cidades. Então a gente sempre pede para telar, fazer o controle, e aí o palha também está vindo. E a incidência de leishmaniose tem aumentado muito na nossa região. Então, o cão e o homem são reservatórios, eles foram picados, principalmente durante esse período de estação chuvosa. E aí, ao picar, o protozoário, que é Leishmania chagas, ele é inoculado através da picada do mosquito. Então, a Leishmania chagas é o tipo de leishmaniose responsável pela leishmania visceral canina no Brasil. Então, um cão uma vez infectado, ele torna-se reservatório dessa doença. E aí ele pode ser fonte de infecção tanto para outros animais ou quanto para os seres humanos. Então, o mosquito pode fazer a transmissão tanto para o homem, quanto para o cão, quanto para outros animais. Esses funcionam como reservatórios da leishmaniose. A evolução da doença. Como eu disse, ela é uma doença crônica. Os sinais clínicos vão surgir em torno de 3 meses a 7 anos, ou até 10, tem literatura que cita que o cão, uma vez infectado, ele pode albergar o vírus aí, não desenvolver sintomatologia, sinais clínicos, por até 10 anos. Esses animais foram atendidos, esse no meu consultório, esse na clínica de um colega. Essa é uma cadelinha da raça Border Collie, ela tinha na época 8 meses de idade. A gente não sabe ao certo quando ela se infectou, mas essa cadelinha ela vivia numa chácara no entorno de Goiânia. E quando ela chegou pra gente, ela tinha todos os sinais clássicos de leishmaniose. Esse alopecia periocular, onicogrifose, que seria o crescimento das unhas, que eu vou falar mais adiante. Só que ela não foi por conta do problema de pele, não foi por conta de suspeitar de leishmaniose. Ela foi porque ela estava com uma infecção respiratória, ela teve dificuldade respiratória, provavelmente desenvolveu uma pneumonia, e o proprietário, ele entendido de medicações, de aplicações de medicações, foi fazendo as medicações, antibióticos, e não teve resposta. Quando ele me falou do caso, eu falei, nossa, tá estranho, tem lesões de pele, tem alterações diferentes aí, poderia trazer pra gente dar uma olhada nela. Quando ele levou, quando eu bati o olho, era acho que 2016 para 2017, então nesse período a gente não tinha ainda a droga autorizada no Brasil, ela ainda não estava aqui no Brasil. Provavelmente nos países fora já estavam utilizando, mas no Brasil ainda não tinha liberado a droga. E aí ela foi uma das pacientes que a gente teve que sacrificar. Ela fez sorologia para leishmania, ela fez exames rotineiros, deram todos alterados. Mais adiante eu vou falar um pouquinho do caso dela, mas eu quis dizer aqui nesse quadro que a gente pode ter um animal, por exemplo, de 10 anos de idade, essa paciente ela tem 10 anos de idade, que provavelmente pode ter sido picada há muito tempo atrás e só agora veio desenvolver a doença, como a gente pode ter um animal que possa ter sido picado quando jovenzinho, ou às vezes ter tido uma transmissão transplacentária, ou até mesmo uma transmissão via coito, alguma coisa desse tipo. Essa paciente a gente suspeita que ela foi picada jovenzinha e aí ela desenvolveu a doença
muito rápida. Então, entre 3 meses a 4 meses, ela já começou a apresentar a sintomatologia clínica dela. Clínica e dermatológica. Então, todos os cães vão desenvolver a leishmaniose visceral canina, vão ter acometimento de vísceras, principalmente fígado, baço, linfonodos, e 90% desses cães vão ter um desenvolvimento com sinal dermatológico também associado. Na parte de envolvimento visceral, a gente pode observar linfadenopatia, aumento de linfonodos, o animal vem bem magro, né, bem emaciado, sinais possíveis de insuficiência renal, esse clássico com certeza tem, poliúria, polispsia, vômito, a gente pode ver glomerulonefrite, alteração de cálculos, depósitos de cálculos, né, em alguns néfrons, neuralgia, que também atinge a medula, poliartrite, poliomiosite e outros sinais clínicos. Em humanos, como eu disse para você, ela tem uma proximidade bem grande aí de doença com a doença visceral canina, de acometimento clínico. Por exemplo, em humanos, vamos ter alteração no fígado, baço, medula óssea, e 1/3 dos pacientes podem apresentar febre e esplenomegalia, aumento do baço. Então, esses pacientes, geralmente, a gente faz uma avaliação clínica e a leishmaniose, o que acontece? Ela mimetiza muitas doenças, então ela se parece com muitas outras doenças e pode confundir o clínico ou até o especialista. Esse exame aqui é daquela primeira paciente. Ela fez exame rotineiro e ao hemograma é um achado que eu sempre observo e que a literatura cita também. A hemograma tinha alteração de anemia. Não tinha muita alteração de leucócito, apenas uma linfocitose, acho que uma eosinofilia, mas ela tinha alteração de anemia, porém plaqueta muito boa, hematócrito não tão baixo, mas anemia considerável. Então esses pacientes sempre vão apresentar um quadro de anemia. Agora, os sinais clínicos com envolvimento dermatológico, eles podem vir de várias formas, mas os que mais vêm frequentes, os que mais se destacam de todos os animais, de trabalhos, de análise, de rotina, seriam hiperqueratose, a pele aumenta, ela dá uma espessada de tamanho, pele seca, ressequida, quebradiça, perda de pelos e unhas, as unhas ficam quebradiças e anormalmente alongadas. O que seria esse termo onicogrifose? Além das unhas ficarem quebradiças, elas ficam grandes, parecendo que o animal nunca foi no pet shop, deixou a unha ali crescendo e nunca foi para pet shop cortar. Ela fica bem grande mesmo. Essa paciente aqui na imagem não deu para ver muito bem. Acho que eu tenho outra talvez. Essa paciente, ela com 8 meses, ela já fazia onicogrifose também. Ela tinha um pouquinho de escamação na região periocular e nessa região do focinho, a região mais característica, mais clássica da doença. Ela geralmente vai pelas extremidades. E esses são achados específicos. Às vezes de escamação, alguns pacientes, eu tive alguns pacientes, eu não tenho imagens dele, mas a maioria aqui são atendimentos de rotina. Então, alguns pacientes, eles vieram com buracos, tipo feridas, úlceras. A pele fica bem ulcerada, parecendo que fez uma escavação na pele. E aí são feridas que não cicatrizam, feridas que vêm e voltam. Às vezes você trata, entra com antibiótico, anti-inflamatório, dá uma secada, de repente volta novamente. E migra para outros lugares. Então, é uma doença insidiosa. O sinal dermatológico mais comum é a dermatite ciliativa, com escamas esbranquiçadas similares a asbestos, que seria tipo aquela folha de amianto, aquela telha de amianto bem esbranquiçadinha. Eu vou mostrar um caso mais adiante para vocês. Então, essa esfoliação ela pode ser generalizada, mas geralmente ela é mais pronunciada na cabeça, orelhas e extremidade. Então, aqui eu tenho essa paciente com uma alopecia,
eu tenho crescimento exagerado das unhas, eu tenho nessa paciente feridas que não cicatrizam, eu tive uma pincher, não coloquei o caso dela porque eu não tinha as fotos, mas acho interessante comentar com vocês, regiões também. Ela era de Edéia, essa pincher eu atendi em uma clínica, chamaram uma dermatologista porque o caso estava um pouquinho complicado. E quando eu bati o olho nela, eu falei, fizeram sorologia ou teste para leishmania? Não. Aí eu já solicitei teste de leishmaniose nessa paciente. Ela tinha buracos na pele e ela tinha uma pododermatite. E ela não parava de coçar e lamber a pata. Daí a gente colocou um colar, entrou com antibiótico anti-inflamatório. Para minha tristeza, essa paciente foi atendida no período que a gente não tinha autorização para o tratamento e a droga ainda não estava liberada aqui no Brasil. Então, essa paciente, ela também foi para a eutanásia. A leishmaniose, ela é uma doença que me deixa um pouco triste pelo histórico em si de alguns casos que eu estive e atendi, mas a gente já fica feliz com a evolução de ter drogas, de ter vacina, de ter tratamento hoje, já é uma vitória. Às vezes, muitos colegas que atendem hoje já passaram por isso, igual eu passei, de quadros de que eles tiveram que sacrificar, só que ela às vezes é negligenciada e às vezes muitos colegas trataram na época com medicação humana, que era às vezes exportada ou muitas vezes eles tratavam escondido, conseguiam a droga e tratavam escondido, para não ter que sacrificar esses animais. Então, os asbestos, esse é um dos sinais clássicos. Essa imagem eu tirei do Brasileixo, que é um grupo de estudiosos, de veterinários, estudiosos que são voltados para a leishmaniose visceral canina, e eles têm todas as orientações, todo o histórico, tem o quadro de estadiamento da doença, tudo explicadinho, e tem casos muito bacanas, casos que você vê que às vezes está no estágio mais avançado, estágio 4, 5, e os animais tiveram uma boa resposta, uma boa recuperação com a droga já sendo utilizada. Então, percebam que tem bastante descamação, bastante farinha, parece uma descamação farinácea, a gente na dermato fala descamação farinácea relacionada com distúrbio de queratinização da pele. E aqui nada mais é do que a doença em si, a leishmaniose em si, causando essa desqueratinização da pele desses pacientes. E observem que a região perilabial, o focinho, estão bem alopécicos, então tem bastante queda de pelo. E a pele do cão? Como que ela se comporta em relação à leishmania? Será que ela tem muita leishmania ou não? Então, o cão apresenta maior infestação de leishmania na pele do que os humanos, e a pele dele contém mais parasitas do que a pele humana. Essa paciente, ela foi um caso assim desafiador, acho que eu coloco ela mais adiante como caso desafiador para a gente, porque ela vinha com uma coceira que não cessava. A princípio suspeitamos de dermatite atópica associada a uma sarna, porém, a gente não pensou em leishmaniose. Ela foi uma paciente adotada e, assim, de início, ela não tinha características, não tinha descamações na pele. Ela tinha alopecia, mas não tinha descamações. Então, a gente, de início, não pensou. Como a gente viu que, com o protocolo de dermatite atópica, a pele em si não melhorava muito, a gente resolveu fazer uma biópsia de pele. Na biópsia de pele veio, além de sarna, veio leishmania. Eu vi alguns casos clínicos do Brasileixo que eles diagnosticaram cão também com demodiciose, sarna demodésica e leishmania também. Então, ele acaba sendo um animal imunocomprometido, com a doença, e acaba fazendo outras alterações de pele também. E os gatos? Será que os gatos também pegam e podem ser aí um reservatório para a leishmania? Será que o mosquito gosta ou não dos gatos? Eventualmente, os gatos podem transmitir leishmaniose. A gente não tem muitos relatos, nem muitos
casos diagnosticados se comparado com a leishmaniose visceral canina. Eles são suscetíveis tanto para a leishmaniose visceral quanto para a leishmaniose tegumentar, que seria a leishmaniose com acometimento sistêmico e a leishmaniose com acometimento da pele. Então, o hábito eclético da espécie felina, o gato gosta de andar muito, e principalmente no fim do dia e à noite, e a zoofilia dos vetores, a predileção, o gostar de sangue de animais, são fatores favoráveis para que os felinos também possam ser reservatórios da leishmaniose. Os sintomas clínicos mais frequentes observados são dificuldade locomotora. Tem um caso mais adiante, um caso desafiador, que o paciente teve dificuldade locomotora, porque afeta linfonodos, afeta gânglios, mal vem com bastante dor, perda de peso, emagrece bastante, e assim, quando a leishmaniose está no pico da liberação de formas amastigotas ali, começa a ser liberada para a corrente sanguínea, ela começa a desenvolver quadro de hipertermia, febre, e o animal começa a emagrecer e a diminuir a ingestão de alimentos também. Polidipsia, apatia, anorexia, vômito, diarreia, polifagia. Teve relatos de alguns colegas que tiveram animais que apresentaram epístase. Vejam só como que a doença ela se parece um pouco com outras doenças também. Quando eu falei com vocês no quadro de hemiparasitose, tinha esse sinal epístase, que seria o sangrar pelo nariz. Aqui também tem, mas mais voltado para um quadro de leishmaniose visceral, melena, sangue nas fezes, anemia, sinais urinários, principalmente aumento de creatinina e proteínas. Proteínas plasmáticas, elas vão estar bem alteradas. Ao exame físico, eu vou observar linfonodos aumentados, o animal vai estar bem magro, febre, nem sempre, às vezes não está no pico, e a gente se engana e fala, não tem febre, não tem nada, só uma leve anemia. E às vezes ele começa a desenvolver a fase mais infecciosa da doença. Esplenomegalia, que é aumento do baço, uveíte, pode acontecer, conjuntivite, e as alterações dermatológicas, que eu já disse para vocês, que é aumento da unha, às vezes o animal vem bem caquético, as mucosas bem pálidas, porque ele apresenta anemia também. Sinais oculares, eles fazem um sinal clássico que seria aquele paciente que eu mostrei para você, aquela paciente, o óculos, tipo um óculos em volta da região periocular, e vômito e diarreia também. Então, como que funciona a patogenia da leishmania? Essas formas, quando o mosquito pica um humano ou o animal, no caso aqui a gente está falando de um cão, por exemplo, as formas infectantes da leishmania são liberadas na pele, na epiderme do hospedeiro. E aí o mecanismo de defesa do organismo fagocita essas células, que é o sistema mononuclear fagocitário. Aqui é uma lâmina de uma punção de linfonodo. Então, aqui são os macrófagos, que são as células mononucleares fagocitando a leishmania. Então, os macrófagos, eles estão fagocitando, aí a forma amastigota se multiplica por divisão binária nessas células. E elas vão se multiplicando, e aí o macrófago vai se desvitalizando e essas células são liberadas, essas formas amastigota são liberadas na corrente sanguínea. E aí ocorre então a disseminação hematogênica e linfática para outros tecidos, ricos em células do sistema mononuclear fagocitário. Então, medula óssea, linfonodos, fígado, baço, são os órgãos de predileção, e rins também. Então, aqui, por exemplo, nesse dia, a gente avaliou o paciente e observou aumento nesse dia que ele retornou à clínica, aumento de linfonodos. Tinha linfonodos mandibulares aumentados e linfonodos poplíteos. Esse paciente eu coletei para sorologia também, mas aqui eu já tinha certeza
que o paciente tinha leishmaniose e o pico dele estava bem alto. Existem trabalhos, e até acho que 2016, 2017, quando a gente foi em uma palestra do laboratório, que hoje tem o produto como tratamento para leishmaniose visceral canina, eles citaram que pode existir outros possíveis vetores da leishmaniose, mas nada confirmado. Estão sendo feitos trabalhos e assim, testes, análises, né, que estão observando que esses carrapatos e pulgas, esses carrapatos principalmente, estão infectados com a forma, a mastigota da leishmania, com o protozoário. Por exemplo, tem um trabalho do Instituto Adolfo Lutz que cita que os estudos de RNA indicaram que havia protozoário vivo no interior de ninfas de carrapato retirados de cães infectados. Então, assim, não podemos afirmar com certeza, mas a gente pode pensar na possibilidade de existir outros vetores também ajudando aí, né, nesse carrear da leishmania, na transmissão da leishmania. Mas o principal, pessoal, predileção, onde a leishmania se desenvolve e depois é liberada, seria no mosquito, no flebótomo, tá? O contato, essa é uma pergunta que às vezes o pessoal tem muita dúvida. O contato do cão com o homem pode transmitir leishmaniose? Não há registros, né, de contato com o cão ocorrendo a transmissão da doença. A forma primordial, e a que está em primeiro lugar, seria a picada do mosquito, transmitindo aí a leishmania. A gente tem relatos também que através do coito ela pode ser transmitida, por via transplacentária, quando libera esses fetos, às vezes no contato ali, né, de sangue, pode ser transmitida também, e por transfusão de sangue. Essas são as vias de transmissão, mas a primordial seria pela picada. Até teve um colega que ele é de Barra do Garça, ele atende bastante casos de leishmania, é uma região que está endêmica para a doença e assim, eu acredito que pela matéria orgânica, por às vezes ter um local propício para um mosquito e pela quantidade de animais que o pessoal hoje trata o cão como filho e, né, leva bastante para dentro de casa. Hoje a gente tem o cão como um membro da família. Então acaba que o mosquito, se ele não tem o alimento na mata, o alimento no cerrado, ele vai adentrar as nossas casas para conseguir. Então ele ficou em dúvida em relação a isso. A dúvida dele era, estou com uma cadela, ele até me mandou mensagem, estou com uma cadela e ela deu 5 filhotes e 4 foram positivos para a leishmania. Pode acontecer? Pode acontecer. Só que daí a gente tem que pensar bem. Esses filhotes já tinham, acho que quase 2 meses. Será que essa leishmania foi transmitida no ambiente, porque a mãe também tinha leishmaniose? Ou será que foi via transplacentária? Então, pode ocorrer. Mas qual foi a forma que eles se contaminaram, a gente não tem tanta certeza, mas que pode ocorrer, pode. A leishmaniose, ela tem um diagnóstico bem difícil, bem complexo, até porque eu disse, ela mimetiza, ela se parece com muitas outras doenças. O diagnóstico diferencial deve ser feito quando você não tem uma sorologia positiva. Então, qual que é a outra dificuldade que a gente tem em fechar o diagnóstico? Os animais, eles podem permanecer assintomáticos por toda a vida. E qual que é a nossa recomendação? Principalmente em regiões endêmicas. Vou dizer aqui para vocês, pessoal, que as regiões que eu tive casos de leishmaniose podem não ser regiões endêmicas, mas algumas regiões já estão se tornando endêmicas e são regiões próximas a Goiânia, no entorno de Goiânia. Os animais que eu atendi foram de Barra do Garça, Edéia, próximo a Matrinchã, teve alguns aqui próximo de Goiânia mesmo, na chácara, próximo a Goiânia. Tem uma colega que ela é da Vigilância Sanitária de Caldas Novas. Caldas Novas
ferve de leishmania. Ela falou que anda nas ruas, ferve. E esse colega de Barra do Garça também falou. Então, assim, ele adora esse clima quente, temperatura quente. Regiões de cerrado ele gosta também. E ele gosta onde tenha animais e matéria orgânica em decomposição. Que ele pode se produzir, pode proliferar. E aí ele tem o alimento para dar continuidade no seu ciclo. Tá? Então, os animais podem permanecer sintomáticos por toda a vida, viu que eu disse? O animal foi infectado hoje, ele pode desenvolver leishmaniose daqui de 7 anos, 10 anos. Então, às vezes passou cães por nossas mãos com leishmaniose e não foi feito o diagnóstico. Qual que é a nossa recomendação para essas regiões endêmicas, então? Fazer-se sorologia pelo menos a cada 6 meses ou 1 ano. A gente fazer a sorologia desses animais para observar se tem animais soropositivos para leishmania. Como hoje já existe o tratamento, se o proprietário consegue fazer o tratamento da leishmaniose, porque ela não é um tratamento barato, a gente recomenda que faça o tratamento, mas com os acompanhamentos, tá? Se não, aí depende do tutor, do proprietário, ele que vai decidir. Então, a leishmaniose ela pode se desenvolver nos animais por períodos que variam entre 3 meses e alguns anos. E aí a gente tem que fazer o diagnóstico através de métodos parasitológicos, sorológicos e moleculares. Existem outros métodos que podem ser feitos, que é na pesquisa mesmo de parasita. Eu vou citar aqui, eu acho que mais adiante para vocês. Então tá, vamos lá. Então, eu vou buscar o parasita através da sorologia. Sorologia é anti-leishmania para anticorpos anti-leishmania através da ELISA e RIF, são os testes utilizados para a sorologia que a gente manda. Eu coleto o sangue desse animal, entre 2 a 3 ml de sangue sem anticoagulante, e daí mando para o laboratório. A gente costuma mandar para o laboratório em Minas. Então, esse laboratório me manda esse diagnóstico. O animal reagente ou não, por exemplo, aqui, animal reagiu e a sorologia dele na diluição deu 1:80. Aí, por que eu falei para vocês que a gente usa o Brasileite como padrão para estadiamento da doença? Quando eu clico no site Brasileite, ele me dá uma tabela de estágios da doença, porque eles são os veterinários que estudam sobre a doença, sabem tudo sobre cada quadro, cada caso e cada evolução e qual seria a melhor conduta de tratamento para a doença. Então, reagente 1:80. Porém, este paciente eu ainda não tinha a liberação da droga, então eu não fiz diluição para estadiamento. Então, ele deu 1:80, eu sei que ele foi positivo para a leishmania. Esse paciente, eu encaminhei ele para zoonose, para repetir o teste na época, porque o proprietário já não estava querendo tratar mesmo. E assim, eu falei para ele, se você quiser tratar escondido, faça com outro colega, porque eu não vou fazer tratamento que não é autorizado no Brasil. Ele falou, não, doutora, eu vou repetir o teste com a zoonose e aí a gente vai optar pelo sacrifício. Aí, PCR também pode ser feito para buscar, aqui já vai mais específico para a espécie de leishmania, né? Sorologia, ela é uma indicação hoje, nossa, sorologia com diluição total ou não. A gente pede sorologia com diluição total, que seria esse teste usando ELISA e o RIF, porém com diluição total, para a gente saber o estágio da doença, qual estágio esse animal está. Biópsia de pele, vocês viram que a gente fez, mas não é o método mais indicado, mas a gente pode encontrar leishmania na pele também. Punção de linfonodo, muito tranquilo, é um exame excelente, uma ferramenta barata, fácil, prática. Eu mesma avalio na punção de linfonodo essas leishmanias no macrófago. Aspirase de medula óssea já fiz também, só que a gente não conseguiu bons resultados. Acredito que não estava no pico da doença para o paciente que a gente fez. Isso pode ser feito também.
Então, o Brasileixo, ele vai nos dizer sobre as diretrizes da conduta, da prática em relação ao tratamento da leishmaniose canina. Então, ele já diz para a gente, de acordo com um determinado estágio, de acordo com a sorologia, eu posso estar usando tal droga ou tal tipo de tratamento. Então, achei muito bacana. Para tratar a leishmaniose canina, eu até disse para vocês têm que ter muita consciência, tem que deixar o proprietário bem ciente que não é um tratamento caro, de em torno de R$1.000 a droga, por exemplo, e um paciente de porte pequeno. E aí você faz o uso dessa medicação por 28 dias e a cada 3 meses você faz acompanhamento de todos os exames rotineiros, hemograma, bioquímicas, urinálise, e acompanha esse paciente. Então, assim, tem bastante gasto, é bastante trabalhoso, mas para quem ama e gosta do seu animal, nós veterinários queremos manter os animais vivos, porque antes tinha um outro cenário. A leishmaniose, ela era vista como uma forma de erradicação da doença, sacrificar os animais. Então, o governo em si, todo mundo tinha essa visão aqui no Brasil. E nós ficávamos muito encucados, a gente não era feliz com isso, porque aqui nos Estados Unidos ou em outros países, na Inglaterra, em outros países, a leishmaniose ela era tratada e tudo ia bem, e conseguia-se diminuir a incidência da doença, e aqui mesmo sacrificando esses animais, a gente não conseguia diminuir a incidência da doença. Então, algo mudou, e aí eles fizeram uma reunião e mudou-se a legislação. Então, quem quer tratar um cão que tem a leishmaniose, ele tem que estar ciente, os colegas têm que orientar e recomendar as formas corretas de acompanhamento desse paciente, e aí é uma decisão do tutor tratar ou sacrificar esse animal. Só que ele tem que ter o compromisso e a responsabilidade de arcar com todos os cuidados, porque tem que colocar coleira, o animal tem que tomar medicação, tem que acompanhar com os exames, e às vezes se tem alguma alteração secundária, sempre tem que estar levando na clínica para acompanhar esse paciente. Ela é mais resistente ao tratamento, a leishmaniose canina, do que a leishmaniose humana. Então, apenas alguns animais são considerados totalmente curados, e as recidivas são frequentes. O produto, a droga que a gente tem hoje no mercado, ela reduz a praticamente zero a quantidade de leishmania circulante no organismo, mas ela não cessa. Eu, infelizmente, não posso dizer para vocês que hoje a gente consegue eliminar por total. Alguns pacientes, às vezes a gente faz sorologia e vê que os níveis baixaram a zero, mas não são todos. Então, a gente não consegue ainda afirmar que ela realmente cura a leishmania. Ainda existem uma titulação bem baixinha na grande maioria dos pacientes, tá? E ela é mais resistente ao protocolo de tratamento do que a humana, se for comparar. Então, antes, a gente se usava drogas humanas. E o pessoal, às vezes, exportava essas drogas também para poder fazer o tratamento escondido dos animais. E aí, olha só, em 2008, o MAPA, ele liberou uma portaria ao qual ele proibia em todo o território nacional o tratamento da leishmaniose visceral em cães infectados ou doentes com produtos de uso humano ou produtos não registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, a gente veio estudando e conseguindo aí fazendo com que essa droga fosse liberada para o tratamento dos cães através de estudos. Então, eu falo que a gente acho que alavancou muito, mas temos que estudar muito mais, porque a doença ainda é um pouco complexa. Então,
depois de acho que 8 anos, eu cito mais adiante, a gente conseguiu a liberação, provando através de estudos que esta medicação poderia ser usada para o tratamento da leishmaniose visceral canina. Então, qual que é o tratamento atual no Brasil? Seria o miltefuran. Então, em 1953, tinha uma lei que proibiu o tratamento dos pets a fim de impedir que o protozoário ligado à condição se tornasse resistente. Depois, o MAPA liberou aquela portaria dizendo que eles não poderiam ser tratados com medicamento humano. Agora, depois de muita luta, conseguimos a liberação e temos um tratamento veterinário no Brasil. De 2016 para cá, a gente já começou a falar-se nessa droga, ela acho que já existia fora e veio para o Brasil. Então, o MAPA ele fez uma revisão legislativa da portaria e liberou o uso de medicamentos exclusivamente veterinários. Então, após 8 anos de pesquisa, que a gente conseguiu tratar esses animais. Então, pensa quantos animais não foram sacrificados ou foram tratados com drogas humanas. De tudo, não é tão ruim eles terem sido tratados com drogas humanas. Eu acho que a parte mais complicada é que a gente tem que controlar o mosquito, porque ele que é o principal transmissor da doença. O miltefuran, ele é a base de miltefosina, então a gente usa na dose, ele é líquido, uma solução líquida, a gente sempre tem um protetor para colocar acoplado à solução, a gente sempre pede para pessoas que estejam grávidas não manipular o produto, porque ele acumula, então é 2 mg por quilo via oral durante 28 dias, direto, constante. E aí eu dou um intervalo, a cada 3 meses, reavalio esse animal e vejo se há necessidade de repetir a dose ou não, dependendo do quadro, dependendo de acometimentos, recidivas, de lesões. Aí de 4 a 6 meses, né, esse animal deve fazer uma revisão. Então, existem outras formas outras drogas, outros produtos que estão sendo usados também, além do miltefuran, drogas imunomoduladoras, a vacina como forma de imunoterapia, ela é citada no Brasileixo, mas eu troquei ideia com alguns colegas e não vi nenhum que usou a vacina como protocolo de tratamento. A gente usa mais como prevenção mesmo. Anti-inflamatórios esteroidais, ele dá uma ajuda aí na questão da inflamação, do pico, né, de leishmaniose, e aí a gente pode estar usando na dose de 0,5 a 2 mg por quilo via oral. As drogas leishmaniostáticas, que diminuem um pouco e também ajuda na questão da diurese, seria o alopurinol, esse a gente usa associado à miltefosina, ao miltefuran também, na dose de 10 a 20 mg quilo via oral, por tempo indeterminado. A gente vai acompanhando e fazendo as avaliações, dosagens, urinálise. As drogas leishmanicidas, então hoje a gente já tem a miltefosina, que é o miltefuran, como droga de escolha e é autorizada no Brasil, né, para tratamento. Aqui seriam as drogas que antes eles usavam para humanos e hoje já não estão se usando muito. E drogas um pouquinho mais fortes também, que eu não tenho o costume de usar. A terapia suporte seria de acordo com os sinais que o paciente apresenta. Por exemplo, o paciente está com muita febre, está com hipertermia, uso de pirona. Às vezes o paciente está bem caquético, bem magro, uso suplementos para anemia. Rações menos proteicas, ou às vezes uma ração mais tranquila. Shampoos para melhorar essa questão da desqueratose, distúrbio de queratinização. Às vezes até um shampoo dermocalmante, que essa pele fica bem irritada, bem quente. Vi trabalhos que pomadas também ajudam. Eu digo na questão de humanos. Eu vi um trabalho que tem acho que uma planta da Amazônia, que eles estão começando a testar, e que ajuda
muito na cicatrização da leishmaniose tegumentar em humanos. Então, se tudo funcionar bem, podemos até usar nos nossos quadros dermatológicos também. Mas tudo estudos, tá, pessoal? Não tem nada... viu que responde bem, então a gente vai estudar mais. Então, aqui seria a tabela que a gente encontra no Brasileixo com a proposta de estadiamento da leishmaniose visceral canina. Aqui, por exemplo, eu tive pacientes que eu fiz sorologia com diluição total. Aí, por exemplo, ele deu entre o estágio 2 e o 3. Aí aqui fala que o meu prognóstico é bom. E aí eu trato com alopurinol, eu trato com imunoterapia, eles usam a vacina e a miltefosina, tá? Então, essa seria a indicação de tratamento. Então, depende dos títulos. Aqui, eu faço a sorologia, mando para o laboratório me manda o resultado. Então, de acordo com esses títulos, eu vou designar esse tratamento para um prognóstico aí bom ou ruim. Por exemplo, o animal que tem doença severa está no estágio 5 da doença, os títulos são médios a elevados. Ele já apresenta sinais clínicos, ele tem alterações renais também. Então, além das alterações do estágio 3, ele tem alterações renais e ele tem alterações viscerais. Então, esse paciente, ele vai ser considerado como prognóstico ruim. Então, provavelmente não é um paciente que vai responder bem ao protocolo de tratamento. Lembrando que o tutor decide se ele quer tratar ou não. A gente mostra esse quadro e já diz que os pacientes que foram acompanhados nesse estágio não tiveram uma resposta tão boa, porque aí a gente já deixa o proprietário bem ciente que a doença já evoluiu bastante. Qual seria a forma de prevenção da leishmaniose? Pessoal, é uma coisa que os colegas não usam, e assim, quando eu tive consultório, eu usava, e eu bati na tecla, só que eu acho bem difícil. Acho que a gente tem que melhorar a divulgação, a conscientização, que seria a vacina. Então, a gente tem a vacina como forma de prevenção da leishmaniose canina. E eu faço essa vacina a partir de 4 meses de vida nesse paciente. Então, assim, ele terminou o protocolo vacinal de vacina de virose e raiva, eu já posso fazer uma sorologia nesse paciente para ver se ele não tem leishmaniose. Ele dando negativo para a leishmaniose, eu começo o protocolo vacinal. A vacina que a gente tem hoje é a Leishtec, essa há mais de 10 anos no mercado e a gente quase não se utiliza. Então, a gente pode melhorar mais as indicações e, assim, em regiões endêmicas é recomendado a vacina. A gente tem a opção de coleira, mas a vacina vai prevenir, eu acho que melhor até do que a coleira. Posso até usar um e outro, mas ela vai produzir anticorpos ali no organismo do animal para que ele se defenda quando ele vier a ser picado. Então, eu faço 3 doses da vacina de leishmaniose nesse paciente a cada 21 dias. Lembrando que eu não posso atrasar entre uma e outra, senão eu tenho que começar todo o protocolo. O que a gente frisa nessa questão? A vacina não é uma vacina tão barata, em torno de 150, 180 reais por aí no mercado. Então, a gente recomenda que vai começar um protocolo de vacina contra a leishmaniose, já se programe, não viaje para fazer certinho, tá? As medidas recomendadas aos proprietários dos cães livres da infecção ou cães em tratamento de leishmaniose, elas podem ser uso de coleiras à base de deltametrina, flumetrina e produtos repelentes para os cães, inclusive os gatos. Então, a gente já tem coleiras no mercado que funcionam como repelentes para cães. Elas previnem pulga, carrapato e previnem mosquitos, também os flebótomos principalmente. E a gente já tem produtos Puron, pipetas, aquele líquido que derrama na nuca, no dorso do animal.
Então, a gente tem esses produtos com repelência para mosquitos também, só que eles duram menos. As coleiras duram em torno de 6, 7 meses aí. E existe coleira no mercado já para leishmaniose, prevenindo o mosquito da leishmaniose para gatos também. O que a gente tem que frisar? Principalmente para esses colegas que viajam muito, vão para regiões que tem muita matéria orgânica em decomposição, por exemplo, Brasília é cheio de leishmania, Brasília ferve de leishmania, porque Brasília tem muitos parques, muita matéria orgânica em decomposição. As colegas de Brasília, elas estão nerds no protocolo de tratamento, no diagnóstico de leishmaniose, porque eles pegam bastante leishmaniose. Então, assim, cuidar de limpeza do ambiente, como retirada de matéria orgânica excessiva, aplicação de inseticidas ambientais nesse local, né, que sejam centrados nos canis, ambientes onde o animal permanece, como aqueles à base de deltametrina, cipermetrina, o pessoal deve conhecer muito, barragem, botox, colosso, né, em aplicações semestrais. Então, se a gente fizer um controle ambiental, provavelmente a gente diminui bastante a incidência do mosquito. O uso de plantas é uma literatura um pouco antiga, não sei se o pessoal tem usado ainda até hoje alguma planta à base de citronela, mas coloquei para vocês porque pode se usar também. Não realização de passeios crepusculares ou noturnos, então evitar o passeio com esses animais nesse período, principalmente próximo ao parque, próximo a regiões que possam ter incidência do mosquito, né? Nesse horário de maior atividade dos flebócitos, privilegiando os passeios diurnos. A tela eu acho importante, não só para o flebotomínio, mas para anófilos, aedes, outros tipos de mosquitos. Como a ideia é bloquear o contato com o mosquito transmissor, o uso de telas é mais um recurso recomendado por especialistas. Ok? Vamos lá. Meus casos dermatológicos desafiadores. Foram, acho que, 2 pacientes que eu coloquei aqui que tiveram leishmania, e a gente vai só entender um pouquinho como que foi a conduta. Então, ele é um paciente que ele provavelmente se contaminou em Barra do Garça. Ele provavelmente se contaminou há 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, e começou a apresentar os sinais de alterações dermatológicas 2 anos após ter sido infectado. Então, esse paciente, no primeiro dia de consulta, ele não tinha praticamente nada. Olhem o score bonitinho do paciente, não apresenta nenhuma descamação, ele não tinha febre, não tinha aumento de linfonodos. Paciente bem. Tá, doutor, paciente bem, por que ele foi para consulta dermatológica? Olha só, esse paciente, ele tinha algumas alterações de vermelhidão nessa pele, principalmente nas regiões axilares e inguinais, e esse paciente, ele apresentava a pele muito quente. Eram as alterações básicas. Só que quando eu olhei esse paciente, eu achei o olhar dele letárgico, e a literatura cita que alguns casos de leishmaniose, o paciente fica um pouco letárgico. Tá? Então, olhando esse paciente, olhando o quadro clínico dele, no início não pensamos em leishmaniose, não pensamos em leishmania. E aí vamos mais adiante. Esse foi a mesma imagem do paciente 10 dias após o primeiro dia de consulta. No primeiro dia de consulta, o que eu fiz? Coletei a amostra de pele, fiz histologia de pele desse paciente, fiz exames de sangue rotineiro. O paciente estava usando um imunomodulador, e aí eu pedi para suspender esse imunomodulador, falei, pode ser que ele pode dar alguma alteração de fígado, rim, então a gente suspendeu, porque ele tinha uma leve coceira na pele. E aí, 10 dias após, ele já veio com um quadro diferente. Já apresentou uma alopecia mais considerável, a pele já estava bem mais descamada, o paciente já teve uma alteração de linfonodos, já apresentou febre.
também. Aí sim, nesse caso. E antes desses 10 dias, a gente tinha feito uma dosagem para hipotiroidismo também. Como eu achei ele letárgico, mais quietinho, fizemos a sorologia para hipotiroidismo também. E aí, nesse dia, eu palpei linfonodo novamente, aferi temperatura novamente, já estava tudo mudado. Então, olha só a evolução de 10 dias antes, 10 dias após. Então, esse paciente apresentou quase 40 graus de febre, linfonodos aumentados, e eu resolvi coletar do linfonodo poplíteo. Esse linfonodo aqui, ó, perto da região da popinha ali, ó, dele. Então, esse linfonodo era o que tinha aumento, onde ele sentia dor, e aí foi o linfonodo de eleição, porque aqui eu podia dar uma pegada em alguma outra glândula, já confundi um pouco meu material. Então, eu puncionei linfonodo poplíteo da região traseira aqui da coxa. Vamos lá. O que eu encontrei? Nessa imagem, a gente consegue observar muitas células inflamatórias, muitos linfócitos, porque eu puncionei um linfonodo, mas principalmente, olha só, macrófagos repletos de leishmania. Tudo leishmania, cheio de leishmania macrófago desse paciente. Então, ele já estava num pico de infecção tão alto que a leishmania provavelmente já estava fazendo a via hematogênica e se disseminando para outros órgãos também, principalmente. Nesse dia, fizemos sorologia para leishmania e esse paciente ficou aguardando. A sorologia demora em torno de 7 a 10 dias, a condiluição total fizemos para ele. E nesse paciente, ele deu estágio 3 para 4. Ele deu 1/60 de diluição. O prognóstico dele não era bom, mas resolvemos tratar. Durante o tratamento, a gente colocou coleira no paciente, colocou coleira nos coleguinhas da casa, também muito importante, e o paciente deu uma leve remissão de descamação da pele, começou a comer melhor, começou a ter uma leve melhora, porém no finalzinho dos 28 dias de metformina, ele começou a ficar um pouco debilitado, sentia muita dor, mancava muito, começou a apresentar lesões nas orelhas, na face, e o proprietário ficou um pouquinho desanimado com o desencadear da doença. E ele optou pelo sacrifício. Eu batia na tecla que tinha que continuar, a gente tinha que acompanhar o paciente, porque fora isso ele estava até bem. Fora essas questões de alteração de dor, alterações de pele, então ele estava até bem, só que ele teve um quadro muito ruim de dificuldade para se alimentar, não estava comendo, estava emagrecendo bastante. Então a gente decidiu sacrificar esse paciente porque os proprietários achavam que ele estava sofrendo, que o animal estava sofrendo com a doença. Então esse caso a gente não deu continuidade no protocolo de tratamento. Essa é outra paciente, ela foi para a clínica e ela estava com um diagnóstico de dermatite atópica. A gente suspeitou depois de sarna, fizemos tratamento para sarna também. E a gente não pensou em leishmania, a gente nem imaginou. E ela tinha hiperkeratose, que foi um sinal que eu disse para vocês lá atrás. Ela tinha alopecia em algumas regiões. Acho que ela apresentou uma leve anemia e a situação dela deu 1/160. O prognóstico dela já foi bom, foi bem melhor do que o prognóstico do outro paciente. Então, ela foi tratada com allopurinol, metefusina, a ração, anti-inflamatórios, usou corticoide, usou ômega 3, e a paciente foi bem, a resposta dela foi boa. E aqui ela toda bonitinha, a Anitta, já de coleira, e foi resgatada, ela tem 10 anos, ela é uma cadelinha que vivia só em função de procriar, e acho que o tutor, o proprietário, nem gostava muito dela, acabou doando, e ela foi para
para uma proprietária super cuidadosa, então assim, que ama mesmo. A gente vê que o tratamento, ele existe, ele funciona, e que se você fizer o acompanhamento correto, os exames rotineiros, toda a avaliação do paciente, ele pode morrer de outras doenças, mas não da leishmania, porque da leishmania ele já está sendo medicado, está sendo tratado. Por que a doença avança? Por que a leishmaniose canina tem avançado muito? E não só a leishmaniose canina, a leishmaniose humana também. Então, às vezes, negligência da parte de colegas, às vezes, de todos se reunirem e conversarem e sentarem e decidir uma conduta melhor no controle, não só da doença em humanos, mas da doença em cães, uma forma de controle para o mosquito. Eu tenho histórico de que algumas clínicas, às vezes, elas não sinalizam que estão acompanhando ou diagnosticando pacientes com leishmaniose. Então, elas escondem isso. E muitas vezes não é feito o descarte correto desses pacientes também com leishmaniose. Então, a gente sabe que Goiânia não tinha leishmania. E a incidência de leishmaniose em Goiânia tem aumentado bruscamente. Então, a falta de investimento em pesquisa, em campanhas de conscientização, de conduta desde o início da doença até o tratamento, até a prevenção, isso acho que tem que ser melhorado. Só no Brasil há uns 7 tipos de leishmaniose circulando, então isso também faz com que a doença avance. As pesquisas vão nos ajudar a saber qual é a forma que cada tipo de leishmania vem se comportando, vem se desenvolvendo, vem manifestando as alterações clínicas. Às vezes a gente pode ter um falso positivo relacionado com um tipo de leishmania que é mais tegumental, o outro é mais visceral, então pode acontecer o falso positivo. Não existe nenhuma droga específica para combater o protozoário. A gente sabe que os títulos diminuem a praticamente zero, mas curar a leishmania a gente não consegue. Então, quando falar a suspeita é leishmania naquele cão, eu, torço para que ele tenha títulos baixos e que ele esteja no início, porque aí eu consigo controlar a leishmaniose e o paciente vai viver muitos e muitos anos. Então, a gente ainda se discute a necessidade de associar outros fármacos na terapia ou não. Os estudiosos, o Brasileixo veio para isso, para nos ajudar na melhor conduta. Os pesquisadores sempre vêm testando outros fármacos, outras drogas, e eles não pararam por aí. A gente já conseguiu a liberação de uma droga que trate a leishmaniose canina, mas a gente tem que avançar mais. E acho que principalmente em humanos, a gente tem um quadro ao qual a leishmaniose ela se desenvolve pior em pacientes imunocomprometidos. Então, para nós, os nossos pacientes que têm imunocomprometimento, por exemplo, pacientes jovens, ou pacientes idosos, ou pacientes que têm uma hemoparasitose, o quadro tende a piorar mais, tá? Como que seria o manejo do cão com leishmaniose? Então, ele chegou para nós, e a gente tem que ter uma conduta. É um desafio tratar um paciente com leishmaniose, mas se a gente conhece mais, se a gente estuda mais, se a gente investiga mais, a gente consegue compreender e consegue passar por todas as etapas que eu disse aqui para vocês, para fechar um bom diagnóstico, para ter uma melhor conduta de tratamento. Então, eu tenho que compreender, foi o que eu disse para vocês, uma doença infecto-parasitária, compreender essa doença. E eu sei que a transmissão dela seria o primordial aí, né? O mosquito em si. Diagnostiquei essa doença, eu vou estadiar, vou fazer a sorologia para saber a quais níveis esse paciente deu de titulação, para me saber em qual estágio a doença está. Aí sim eu vou escolher o protocolo de tratamento para esses pacientes. Aí eu tenho que pensar, tá, esse paciente não deu sorologia positiva para a leishmania, eu tenho que ir para um diagnóstico diferencial de outras doenças.
O paciente não tem leishmaniose. O paciente tem leishmaniose, eu tenho que intervir, tenho que tratar. O paciente teve recaída, eu tenho que reavaliar o quadro do paciente e acompanhar. Esse paciente ele tem que ser acompanhado principalmente na fase crítica, que é no início, que a gente diagnostica, pega, começa o tratamento. Eu tenho que ter um controle do flebotomia. Isso eu acho bem difícil, bem complicado, mas assim, que a gente tem forma de melhorar? Tem. Agora, o que eu posso dizer assim, como experiência própria? A questão do mosquito, para os cães hoje, já está resolvido. Os cães, eles têm vacina, eles têm coleira para usar e eles têm tratamento. A nossa questão, eu acho que ela envolve aí a parte da saúde pública, ela ainda está um pouquinho a desejar, porque a gente avança para região, a gente vai para regiões, a gente visita regiões que têm endemia e a gente não se previne. Então, é onde eu disse, vamos fazer mais campanhas, vamos divulgar, vamos prevenir mais. Às vezes a gente vai em regiões endêmicas, a gente não leva repelente e a gente não pode usar coleira, a gente não tem nada que possa nos prevenir e a gente está entrando no habitat desse mosquito. Então, talvez seria controlar a matéria orgânica em decomposição, mas também prevenir para que a gente não possa ser picado pelo mosquito, que a gente funciona como reservatório da doença. E o poder público tem que nos ajudar também nessas campanhas, nessas divulgações, nessas pesquisas, nesse trabalho. A gente se entristece na questão de não liberação de verba para pesquisa, para trabalho, e a gente vê que foi uma evolução tremenda. Antes não podia ter tratamento de leishmaniose canina com produto humano. Depois a gente conseguiu, através de uma reciclagem e uma nova mudança, a gente conseguiu provar que o produto funciona para a leishmaniose canina e a gente hoje tem o tratamento da leishmaniose canina. É isso, pessoal. Acho que deu para dar uma noção, uma ajuda para vocês em relação aos tutores, os proprietários das regiões que vocês visitam e se prevenir também, né? Porque ela está em todo canto. A gente sabe que Goiânia já tem leishmaniose, Brasília pinga de leishmaniose. As regiões de Cerrado são as regiões que mais têm incidência de leishmania. Então, a gente não está fora dessa. A gente tem que se prevenir, tem que orientar, tem que repassar para que ela possa ser controlada, porque ela vem avançando cada vez mais. Naquele gráfico, naquele mapa, eu disse para vocês, a gente não entende o porquê, mas ela vem avançando cada vez mais. O que será que está acontecendo? Não estamos fazendo o protocolo correto? O porquê não estamos vacinando esses cães? O porquê não estamos prevenindo mais? Então, isso tem que melhorar, tá bom? Obrigada, pessoal. E esse foi o referencial que eu consultei. Usei literatura do Brasileixe. Tem uma entrevista do Drauzio muito boa, o Drauzio Varela com o veterinário Vitor Ribeiro, que é o presidente do Brasileixe, e uma literatura de uma revista, um artigo científico de uma revista muito bom também, falando de leishmaniose visceral canina. É isso. Obrigada.